Acabou, pessoal. Perdemos 1-0 Cruzeiro. Uma vitória amarga porque São Paulo não merecia esse resultado. Eu nunca fui injusto nos meus vídeos, né, nem nas minhas análises que eu faço. São Paulo foi superior ao Cruzeiro nos 90 minutos. São Paulo estava com o time quase que inteiro desfalcado. Jogadores aí jogando repetidamente, né? Caso do Alan Franco, do Sabino e do Ferrarese. São Paulo não tem zagueiro reserva. Mesmo se aplica ali ao Bobadilla, né, que vem jogando repetidamente, Cedric, que já é um jogador de idade mais avançada, tudo contra o São Paulo, mas o São Paulo fez um excelente jogo, não vou negar isso, poderia ter tido uma sorte melhor, mas no futebol ganha quem consegue fazer o gol, né? E o Cruzeiro fez um gol ali, um gol besta, né? Um rebote no escanteio que cai no pé do jogador do Cruzeiro, ele vai dar um chutinho velho assim, bate na mão do Bobadilla, uma falta perigosa na frente da área, em que o jogador do Cruzeiro também bateu mal a falta ia mais ou menos no meio do gol, o Rafael ia fazer a defesa sem dificuldades, mas a bola ali desvia no Alan Franco, não teve culpa, não foi culpa do Alan Franco, mata o Rafael, né, vai pro contrapé, 1-0 Cruzeiro. Como diz, né? Merece quem vence, sempre. Só que o São Paulo merecia coisa melhor, né? Vamos falando dos jogadores, falando do jogo, do que foi essa partida, do que representa essa derrota, né? A gente agora perde essa invencibilidade de 8 jogos que vinha aí, uma sequência muito boa, depois que o Crespo assume o time, né? Perdemos para o Flamengo na estreia do Crespo e depois perdemos mais, eram 6 vitórias e 2 empates. Agora quebra essa sequência, né? Mas esses jogos todos foram importantíssimos, colocou a gente na parte de cima da tabela, brigando ali pelas primeiras posições, brigando por vaga direta na Libertadores. Eu acho que é isso que importa. Sobre o jogo, Rafael, se o São Paulo não sai derrotado hoje, o Rafael ia ter aquele jogo que eu vou falar para vocês, que ia ser aquele videozinho de highlight que todo jogador tem. O Rafael ia poder pegar só esse jogo e fazer desse vídeo, porque embora o São Paulo tenha sido muito melhor, as principais chances foram no Cruzeiro, não dá para negar. Chutes da queima-roupa ali, chutes com desvio até, né? No primeiro tempo teve um chute com desvio, e o Rafael em cima em todas, uma cabeçada um escanteio que teve ali do Cruzeiro, né? Uma cabeçada, queima-roupa na pequena área, o Rafael defende, caído no chão, defende o rebote. Rafael foi muito bem hoje, no gol não teve culpa, não dá para jogar nas costas dele, né? Essa derrota, mas infelizmente teve esse percalço, né? Cedric acertou um cruzamento, parabéns pro Cedric, não fez uma partida ruim, não vou falar isso ali. A parte defensiva ele faz muito bem, né? Ele ocupa bem os espaços, mas o São Paulo tem essa dificuldade com todos os seus laterais, né? Eles não acertam o cruzamento. Mas hoje o Cedric acertou um agora no fim do jogo, o Dineno, que entrou no segundo tempo, cabeceou, o Cássio defendeu, poderia ter sido gol de empate, mas não foi. Também não achei que o Cedric foi mal, né? Mas é isso, o time que não tem os alas ou os laterais que conseguem acertar cruzamento, é muito difícil fazer gol hoje em dia, né? Patrick para mim foi o que destoou do time, acho que ele foi o pior em campo. Não que ele tenha sido péssimo, não é essa a minha opinião. Mas hoje as chances que tivemos foram nos pés do Patrick, né? Primeiro tempo, uma linda troca de passes ali de São Paulo, saiu tocando desde o Rafael, desde a defesa, e chegou pro Ferreirinha lá, que rola a bola pro Patrick, que isola, dá uma bicuda, a bola sai para fora do estádio. E no segundo tempo, uma falta, se eu não me engano, ou um escanteio, não tenho certeza, são um mosquitinho aqui. A bola também sobra pro Patrick, ele de primeira ele chuta para fora, e sem contar que ele não conseguiu a parte ofensiva muito bem, né? Pecou demais nos cruzamentos, sempre o último passe caía para ele com condições, ele dá bons passes, né? Bons cruzamentos, ele não conseguiu. Eu acho que o Patrick foi o que destoou de todo o time hoje. O trio de defesa, Alan Franco,
Ferrarese e Sabino. Acho que eu dou uma nota 5, se fosse para dar nota, né? Eu não sou de dar nota, não sou professor para dar nota, mas enfim, acho que seria uma nota 5 para os três, né? Porque tomaram o gol e o Cruzeiro criou algumas oportunidades, alguns contra-ataques ali, algumas bolas rápidas, inclusive que o Rafael, né, fez as defesas, mas no mais eles foram bem. Um jogo mediano ali, nota 5, né? O meio campo do São Paulo não, os três foram muito bem. O Bobadilha um pouco abaixo, né? Mas o Rodriguinho e o Pablo Maia, para mim, jogaram o filo da bola, dominaram completamente o meio campo. O São Paulo, ele teve muito esse controle de todo o jogo, muito em função desse meio campo do São Paulo, né? Onde todas as ações do São Paulo passavam ali. Pablo Maia, na parte defensiva, ocupando os espaços. Eu não lembro dele ter perdido nenhum lance ali, de dividida, de corpo, de nada. O Bobadilha é mais discreto, né, mas fazendo muita contenção ali mais pro lado direito do ataque do São Paulo, e fez muito bem a sua parte. E o Rodriguinho o melhor em campo. Hoje, se o São Paulo tivesse vencido, ia ter sido um jogo de Kaká, né? Quem lembra aí, quando o Rodriguinho surge da base, né? Muita gente falava que ele ia ser o novo Kaká. Apesar que todo moleque que vem da base de São Paulo, que vai estrear no profissional, que joga ali de meia, todo mundo fala, parece o Kaká, né? Foi assim com o Igor Gomes, é assim com o Rodriguinho. Mas hoje o Rodriguinho realmente fez um jogo de Kaká. Deu umas 3, 4 arrancadas ali do campo de defesa do São Paulo em direção ao ataque, que pôs o time em progressão. Boas tabelas, ele fez algumas tabelas muito boas ali com o Ferreirinha, com o Luciano, passando finalizações, ou seja, para mim o Rodriguinho é o melhor campo da parte do São Paulo, né? Luciano, discreto, não fez um jogo ruim, mas foi discreto, né? Principalmente com a bola nos pés, ele estava mais para brigar hoje. Hoje tem dia que o Luciano entra em campo só para caçar um rolo, né? Aqui no interior a gente fala, tem gente que sai só para caçar rolo, né? E o Luciano hoje foi para jogo para caçar rolo. Tentou brigar de todo jeito, levou um cartão no primeiro tempo, já um cartão amarelo, que deixa ele de fora do próximo jogo de São Paulo. Mas é isso, né? Fazer o quê? Jogo difícil, vai ser contra o Botafogo, mas paciência. Mas não foi péssimo, né? Foi só o Luciano, mas sem a estrela do gol. Quem mais? Ferreirinha. Fez um bom primeiro tempo. Primeiro tempo Ferreirinha jogou bem. Segundo tempo ele apareceu pouco. Foi substituído, né? Mas bom primeiro tempo. É o que dá para falar do Ferreirinha. E eu estou esquecendo de alguém? Dos que entraram, acho que era isso, né? Os que começaram no jogo, acho que foi esses jogadores aí. E o São Paulo, como eu disse, fez um ótimo jogo. Infelizmente, tomou um gol ali no meio do segundo tempo, né? Aos 20 mais ou menos do segundo tempo, e não conseguiu o resultado. Mas não é para baixar a cabeça, o trabalho está sendo feito. O São Paulo hoje tinha inúmeros desfalques, né? Como eu disse para vocês, Caleri, Oscar, Lucas, Enzo Dias, Alisson, e se a gente for ficar falando aqui os desfalques que o São Paulo tem, a gente passa, sei lá, 10 minutos de vídeo só falando disso, né? Caiu no departamento médio de São Paulo, você está um ano de férias, pode ir para tua casa, você não joga mais no ano. Infelizmente é assim. Mas é isso, pessoal. Resumindo, São Paulo jogou muito e perdeu. Perdemos a invencibilidade de 8 jogos. Não é motivo para desacreditar do trabalho. Na minha opinião, o trabalho está sendo excelente. O São Paulo jogou contra uma das melhores equipes do Brasil hoje, que é o Cruzeiro, na casa dos caras, estádio lotado, e o São Paulo só faltou ganhar, né? Do resto foi melhor que o Cruzeiro em tudo. Sei que não adianta, né? Você jogar melhor perder, mas nessas circunstâncias, né, da sequência que o São Paulo vem de vitórias, classificação na Libertadores, enfim, bons resultados, né? Não dá para desmerecer o time baseado no resultado de hoje. Se tivesse jogado mal, se tivesse, sei lá, entregado de alguma maneira, não tivesse corrido, preguiça e tal, a gente falaria e aí sim seria motivo para preocupação.
mas do jeito que o time vem se portando, do jeito que o Crespo vem armando e achando soluções, apesar de todas essas baixas, né, de todos esses jogadores do departamento médico, eu acho que é sim um ponto positivo e um jogo que dá para tirar como se diz, um jogo que dá para tirar boas coisas dele, né? Apesar da derrota, dá pra gente ter bons exemplos ali do que esperar para o restante da temporada. Ainda temos que melhorar no brasileiro, né? Ficar ali na fase de grupos, pelo menos da Libertadores, acho que é importante. E a Libertadores é o principal campeonato de São Paulo, é inegável, né? Tem que recuperar todos esses jogadores aí para as quartas de finais da Libertadores e vamos com tudo. Não é motivo de desânimo, perdemos, mas nada para ficar preocupadíssimo, né? Não é aquelas derrotas que vinham na época do Zubeldia que a gente achava que ia ser rebaixado. Não, é uma derrota, se for ver assim, normal, né? Contra o Cruzeiro, o time que está em segundo brasileiro, jogando na casa dos caras, mas que não merecíamos, a verdade é essa. Mas é isso, pessoal, mais essa resenha de fim de jogo. Claro que a gente fica triste, né, pela derrota, mas eu não vou dormir com a cabeça quente, não vou ficar preocupado pelo resultado, nada, porque acho que o São Paulo não merecia esse resultado e não tenho o que criticar do trabalho do treinador. Queria saber muito a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou não. Já aproveitando, pedir o like de vocês, se inscrevam no canal, vamos fazer o canal aí crescer cada vez mais e que a nossa comunidade de São Paulino sempre cresça, né? Que a gente possa trocar sempre ideias, trocar informações e opiniões aqui sobre o nosso tricolor paulista. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Hoje um videozinho mais simples, sem muita coisa aí, mas é o que deu, né? Valeu, tenham um ótimo fim de semana, um ótimo domingo. Fiquem com Deus e voltaremos dia 14, se eu não me engano, que é quando retorna São Paulo a jogar na Copa do Brasil não, volta das eliminatórias, as seleções, né? E o São Paulo enfrenta o Botafogo dia 14, tá certo? Acredito que é o Botafogo, se eu não me engano, tá bom, pessoal? Se não for, eu acho que é dia 14 São Paulo joga, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, bom domingo a todos, fui!